Tudo bem? Bom dia. Beleza, meu querido? Beleza. É que nem preciso te falar o tanto que eu tô feliz de participar dessa live com você. Você sabe que eu te admiro como profissional, como pessoa também há muito tempo. E é um sucesso esse cara. E assim, Obrigado, eu só tenho a agradecer pelo convite. Peço desculpa aí pelo atraso, os horários, assim. Você também é muito atarefado, né? Então, assim, para casar nossas duas agendas foi meio difícil, mas deu certo, né? Nossa, nós estamos combinando essa live aí, essa entrevista já tem pelo menos uns 6 meses. Mas eu tenho certeza que vai ser muito útil, assim, para as pessoas que estão assistindo, porque, pelo menos para mim, um pouquinho que eu já conversei com você aí testando a internet foi maravilhoso. Então, eu já peguei algumas ideias, foi bom. Eu estou precisando também dos seus serviços. Pois é. Nós vamos falar de tudo um pouco aí, meu amigo. Aqui é sem restrições. Esse bate-papo que a gente proporciona aqui ao vivo é justamente para levar pro pessoal aí, para os nossos alunos, nossos pacientes, amigos, todos aqueles que acompanham o nosso trabalho aí, que às vezes as coisas são mais simples do que parecem e somos mais acessíveis também para diálogo, para tirar dúvidas, para trocar essa ideia, para aproximar dos alunos, né? Não, com certeza. Mas me conta aí, Diogo, como é que tá esse negócio da quarentena? Como é que você tá fazendo? Porque tá todo mundo com essa preocupação, né? Assim, a gente não consegue fazer atividade física ao ar livre, nem nas academias. E ao mesmo tempo você fica mais em casa, o consumo calórico aumenta. Eu já estou recebendo mensagens querendo fazer lipoaspiração. Eu posso fazer lipo de novo. Minhas próprias pacientes falam, não pode. Lipo é uma vez só e assim, só para tirar a gordura localizada. E a lipo ela não faz, não trata coronária, não melhora a saúde, nem nada, só tira a camada externa de gordura. Então, assim, como que você está fazendo, Diogo, com os seus pacientes, com o pessoal? Qual que está sendo a sua proposta, assim, nessa quarentena e para levar para a vida também? Bom, vamos lá, né? Eu acho que o importante aí, Gustavo, a gente vai chegar nesse ponto aí, mas primeiro eu vou me apresentar, porque como a gente está compartilhando a audiência, vão ter pessoas aí do seu Instagram que às vezes não me conhecem. E aí você também vai se apresentar aí um pouco melhor. Eu já falei sobre você e o seu trabalho aí para a turma que me acompanha, mas eu quero que você fale aí também. Mas, me apresentando formalmente, meu nome é Diogo Rodrigues, eu sou professor de Educação Física, formado há mais de 10 anos, atuando há mais tempo ainda do que isso. Trabalho com transformação, qualidade de vida, emagrecimento, tudo que for ferramenta para proporcionar uma qualidade de vida a mais para aquele que procura. A gente trabalha, a gente estuda e desenvolve um trabalho nessa área, né? Trabalhei muito e ainda executo alguns trabalhos como personal trainer presencialmente, mas hoje o meu foco está praticamente voltado para o online, até devido a essa situação aí que vai ser a nossa introdução ao nosso tema aí, né? Que é o trabalho, como que tá hoje. E se apresenta aí, Gustavo. Fala um pouco aí de você para essa galera que ainda não te conhece, que tá tendo o primeiro contato agora. Ô, Diogo, eu sou cirurgião plástico, tô procurando uma luz boa aqui. Eu sou cirurgião plástico e, na verdade, assim, o meu foco também, igual o seu, é transformar, né? Eu acho que a vida é muito curta para você não exercer influência na vida das outras pessoas, né? Então, assim, essa transformação, ela é muito interessante. E eu, como cirurgião plástico, eu também tenho esse foco seu de transformar a vida das pessoas, mas de maneira consciente, né? Assim, quando as pessoas realmente precisam dessa transformação, tem indicação. Acho que cirurgia é diferente de atividade física. Eu acho que a atividade física, a indicação, ela é quase que unânime, né? E na cirurgia plástica existem umas indicações mais restritas, assim. Não é todo mundo que pode fazer, não é todo mundo que está pronto para fazer. Muitas vezes ela tem que passar por
um acompanhamento igual você, assim, como profissional de atividade física, nutricionista, e depois, quando estiver pronta, a gente faz a cirurgia plástica como se fosse não, a cereja do bolo, assim, para a pessoa realmente viver, participar dessa transformação que você disse de maneira completa, né? Eu acho que completa e duradoura, né? A gente escuta muito de pacientes que fazem os procedimentos e não conseguem, às vezes, manter exatamente porque não fez parte de um complexo. Então, reintroduzindo o seu cirurgião plástico e complementa o seu trabalho. Exato. Não, na verdade, a gente trabalha dentro da mesma esfera, né? Cada um em momentos, em fases diferentes aí dos alunos, dos pacientes, mas um trabalho complementando o outro. E justamente, até fazendo aí um complemento no que você falou, tem muitos alunos que procuram o objetivo estético e acabam esbarrando na saúde, né? E muitos alunos também que procuram a saúde e depois vão partir para o objetivo estético. Então uma coisa está ligada à outra, uma coisa está amarrada à outra, e principalmente que eu acho que é o que une mais ainda as nossas profissões, que é justamente a saúde psicológica e emocional. Porque muitas vezes a pessoa tem uma saúde biológica bacana, mas o psicológico dela não está satisfeito, ela não está feliz com o que ela vê no espelho. E aí vai afetar muito na nossa área, que trabalha também com estética, né? Então, a gente atende em diversas esferas da categoria saúde, no que se trata de melhorar a vida dessas pessoas que chegam até a gente, né? Então, isso é maravilhoso, poder proporcionar isso é muito bom. Somos abençoados, graças a Deus. Com certeza. É isso aí. Mas agora voltando aqui no que você me perguntou, né, como que tá, cara, realmente a gente fica um pouco assustado, você principalmente até mais do que eu, creio, porque a sua profissão, você sendo médico, sabe realmente a gravidade da situação. E eu, desde o primeiro momento que a pandemia começou realmente aqui no Brasil, eu já quis tomar providências. As academias não estavam fechadas ainda, mas eu já parei o trabalho, já comecei a recomendar às pessoas. E a primeira atitude que eu tomei foi justamente lançar um vídeo falando sobre o corona, sobre os aspectos controláveis dessa pandemia, né, Gustavo? Que a gente vai dar só uma pincelada aqui falando sobre isso, mas é importante que todo mundo está envolvido nessa situação. Não tem como a pessoa hoje estar a par dessa situação, então a gente leva esse recado para reforçar que é justamente a necessidade da pessoa se cuidar no sentido de evitar contato, evitar o trânsito indevido, né, para não se contagiar, mas cuidar também daquilo que ela controla, que é a saúde, que é a biologia do organismo dela. Exatamente. E é o controle da saúde que vem justamente através de boa alimentação, de atividades físicas, de práticas de atividades físicas em níveis ótimos para proporcionar saúde, porque a gente sabe que também excesso faz mal. Claro. As boas práticas que envolvem todo tipo de hábitos, desde beber água, a dormir bem, a tentar manter uma saúde mental, que vão influenciar diretamente no sistema imunológico de todo mundo, né? A minha primeira atitude, quando começou, 45 dias atrás, foi justamente lançar um vídeo ensinando isso para algumas pessoas, para alguns alunos, e eu difundi essa ideia também, ajudei a difundir. E, paralelo a isso, comecei naturalmente com o trabalho em casa. Hoje eu estou com um grupo de WhatsApp de treinos online gratuitos, então, para ajudar realmente ajudar o pessoal que não tinha opção ou que não tem opção, fazendo um trabalho realmente gratuito como forma de contribuir, de ajudar. Então eu tenho esse grupo onde eu passo exercícios e atividades diárias, tenho contribuído também com os conteúdos no YouTube, os conteúdos online, aqui no Instagram mesmo, dando dicas diariamente para ajudar as pessoas a equilibrar esse sistema imunológico, né? Legal demais, Ju. Parabéns. Bom, isso que você falou da saúde é importantíssimo. Saiu um estudo recentemente, um estudo, claro, que com um número de casos até grande, mas um estudo recente, porque esse impacto do corona é recente, né? Mas saiu um estudo recente mostrando que um dos principais fatores de risco para o corona, para infecção, para piora do quadro, para agravamento do quadro, é a obesidade. E por que é a obesidade?
Porque a obesidade, assim, ela é um estado inflamatório, na verdade. Um paciente que ele está obeso, por uma série de alterações, citocina inflamatórias, insulina e etc., ele acaba dando um estado inflamatório, como se o organismo estivesse combatendo o tempo inteiro alguma coisa. Então você fica com uma alteração do sistema imune, você fica mais vulnerável mesmo, e a maior parte dos óbitos, de um modo significativo, é com o sistema imune debilitado, né? 98% dos óbitos tem algum problema de sistema imune de alguma maneira, ou por debilitação por causa da idade, ou por alguma doença, e a obesidade, que é uma doença, é um desses fatores. E, assim, a proposta, na verdade, vários infectologistas, é super interessante, Diogo. Como esse vírus, ele é novo e, sinceramente, como qualquer outro vírus, ele vai continuar. Assim, por mais, com certeza, não do jeito que tá e tudo, mas é um vírus que vai viver entre nós, igual foi o H1N1, teve um surto em 2008 e hoje em dia ele vive, esse vírus, as pessoas se contaminam, algumas pessoas, na verdade várias, morrem todos os anos por H1N1, a mídia não dá muito assunto, até porque já virou uma coisa mais endêmica, né? Não é uma pandemia. Então o que acontece, Diogo? Várias linhas de infectologistas falam o seguinte, que enquanto a vacina não estiver pronta, e mesmo depois que a vacina ficar pronta, como a gente não sabe a capacidade de mutação do vírus, o que é isso? O vírus pode mudar um pouco, e aí a vacina que faz esse ano pode não servir para novas cepas no outro ano. Então, o principal meio, o principal foco de prevenção, além dessas medidas que a gente está tomando, é imunidade. Por mais óbvio que seja, a gente tem uma preocupação, uma consciência menor sobre a imunidade. Como que faz para a gente melhorar a imunidade? Atividade física, reduzir a obesidade e principalmente a alimentação. Então, sim, essa tríade que todo mundo fala, é bom fazer, parece que a gente sabe, mas não entra dentro da gente. Às vezes a gente morre de medo de uma infecção, a gente morre de medo do corona, esquece de uma série de doenças, inclusive câncer, infarto, dislipidemia, todas são resolvidas com prevenção. Então, assim, bem mais simples do que medidas de lockdown e etc., que é você fortalecer sua imunidade, né? Assim, é uma coisa que é simples, mas tem um efeito não só em relação ao corona, mas em relação a tantas outras doenças que matam muito, mas muito mais do que o corona, como diabetes, pressão, hipertensão, cardiovasculares em geral, né, infarto. A doença que mais mata no mundo hoje em dia é cardiovascular, infarto. Então, assim, e como que você previne isso? Atividade física. Atividade física direcionada em uma alimentação bem feita. Então, assim, essa dupla, ela é imbatível, Diogo, assim, mais do que qualquer outra medida milionária, entendeu? Quer dizer, tipo, você gasta milhões com respiradores, milhões com não sei o quê, mas na verdade, assim, se a população tivesse bem reforçada do ponto de vista imunológico, isso daí diminuiria muito, e muito o número de óbitos, né? Agora, claro, casos infectados é diferente. A prevenção de infecção é essa que todo mundo conhece, né? Evitar aglomeração, uso de máscara, álcool em gel e tal. Mas, na verdade, o que importa mesmo, tem até que ter um pouco de cuidado para falar isso, mas na verdade, o que importa mais não é você infectar ou não. Não estou dizendo que não é para a gente fazer prevenção, tem que fazer. Mas o que importa é se você ter um sistema imune que, se por acaso você seja contaminado, não só pelo corona, por outras doenças, você passe por aquilo de forma mais, sim, como se fosse uma gripe um pouco mais forte, ou uma gripe comum. Eu conheço vários colegas que tiveram infecção, assim, minha família é do Rio, e lá no Rio tá com um problema sério, assim, e o meu tio, que é nefrologista, trabalha na linha de frente, ele foi infectado pelo corona, assim. Descobriu, tratou em casa e tudo, graças a Deus tá tudo bem. Então, assim, na verdade, o problema da humanidade
eu acho que talvez por falta. Antigamente que eu falo assim, nossos ancestrais, né, Diogo, a comida ela saía correndo, né? Então você tinha que ir atrás da sua comida, você tinha que correr atrás da comida, você tinha que caçar a comida, não tinha geladeira, então você caçava a comida, mas 2 dias depois aquela comida apodrecia, você tinha que caçar de novo. Então assim, o nosso corpo foi feito para correr, para ir atrás, para fazer atividade física. A partir do momento que você não faz isso, e ainda associa isso com uma alimentação super processada, você acaba aumentando mesmo os riscos de doenças e tal. E o sistema imune é a chave disso. Exatamente. Então, se você falasse comigo assim, qual que é a melhor forma de eu prevenir corona? Prevenir o quê? Você quer dizer morrer ou você quer dizer infectar? Que eu acho que o importante é sobreviver, lógico. Eu te falaria, atividade física e dieta. Não, hidroxicloroquina, azitromicina, claro, né, são coadjuvantes, mas o principal mesmo a gente esquece, sabe? Talvez porque seja um pouco mais difícil a longo prazo, né? Não é a curto prazo, mas o principal é atividade física e dieta, não tenho dúvidas disso. E principalmente que é o que está ao alcance de todo mundo. A pessoa pode acabar essa live aqui e ela começar a fazer algo diferente para melhorar. Ela não precisa nem sair de casa para isso. E o primeiro passo começa, igual ontem eu fiz uma live com uma aluna aqui no Instagram e ela perdeu mais de 20 quilos. E a gente falando sobre isso, a Kelly. E a Kelly me relatando sobre a saúde dela, como é que ela é hoje e tudo mais. E eu estava conversando com ela justamente isso. O primeiro passo, a gente começa mentalmente, é fazendo uma escolha. É fazendo uma escolha de controlar aquilo que a gente pode controlar. A gente não pode controlar a quantidade de contágio, de infecções, mas a gente pode controlar a nossa saúde, a gente pode controlar o que a gente escolhe, as nossas escolhas. É escolher por uma vida mais saudável, é escolher, às vezes, não beber bebida alcoólica, é escolher beber muita água, e assim vai. E acho que você já falou tudo aí, não tem nem muito o que complementar, né? Seria redundante. Assim, é igual a Aline tá comentando assim, eu não concordo. Eu tive um amigo, teve amigos que são atletas e ficaram em estado grave. Aline, exatamente. E provavelmente, se ele não fosse atleta e não comesse bem, ele poderia nem ter ficado em estado grave, ele poderia ter morrido. Exato. O que acontece é que, claro, né, gente, a gente vai falar assim, você não precisa fazer mais nada, libera a quarentena, não precisa você se prevenir, não precisa você fazer, só comer bem e fazer atividade física. Não é isso. Assim, desculpa se eu manifestei errado, porque eu estou dizendo que as principais armas que a gente tem, igual a Ana Paula comentou, a Ana Paula Roberto comentou, a Nicolau, a Marcela, a Arlete, a Amanda, que prevenção é o melhor remédio. Não significa que fiz atividade física certinho, comi direitinho e que não vai acontecer nada comigo. Eu faço sempre uma analogia que é de carro, Joe. Então, Aline, é só uma analogia, assim. Se você tá num carro a 200 km por hora, o seu risco é maior. Não significa que você vai ter um acidente, mas o seu risco é maior. Se você está com um carro a 60 km por hora numa estrada, o seu risco é menor. Não significa que você não possa bater e ter um acidente grave a 60 km por hora. O seu amigo, que é atleta e tudo, e está em estado grave pelo corona, ele estava mais prevenido, ele estava a 60 km por hora, mas ele corria menos risco, mas aconteceu. Então, assim, o que a gente está dizendo é de minimizar risco. Eu vou falar assim, a vida é feita de minimizar riscos. O tempo inteiro a gente está em risco sobre várias coisas. Então, o que a gente faz o tempo inteiro é minimizar os riscos das nossas atitudes. Assim. Quando você passa num sinal laranja, você está aumentando o seu risco. Se você não significa que você vai atropelar ou vai bater em alguma coisa, mas com certeza você está aumentando o seu risco. Então, se você é obeso e não come bem e não faz atividade física ou qualquer outras coisas, você está aumentando o seu risco. E não significa que você pegar corona você vai morrer de jeito nenhum. Você só aumentou o seu risco. Então, assim, Aline, esse amigo seu que é atleta e está em estado grave, na verdade, provavelmente, se
não dá para saber, né? Porque tantas coisas são envolvidas nisso. Se por acaso ele não fosse atleta, não tivesse uma alimentação saudável, talvez ele nem estaria em estado grave, ele já teria falecido. O que eu quero dizer é isso, assim. Não significa que você é atleta e você está imune 100%. De jeito nenhum. A gente pode comer bem. O que acontece em experimento científico, isso daí é uma coisa muito importante, Diogo, que a população ela tem que ter essa noção, e a maioria tem, assim, minhas pacientes todas têm, é impressionante, assim, que experimento científico, ele é baseado em uma série de casos. Você sabe disso, você é um estudioso. Quando você faz algum experimento científico para saber a evidência de alguma coisa, se alguma coisa funciona ou não, não é porque seu vizinho fez. Você tem que pegar mais de 1.000, 2.000, 3.000 casos e analisar. Bom, desses 3.000 casos que foram infectados pelo Covid, quem morreu, quem sobreviveu? Sobreviveu com tal. Esse cara, a gente notou que 98% dos atletas sobreviveram, 2% ficaram em estado grave. Se a gente pegar o seu amigo, que é 2%, que ele ficou em estado grave, e aí você fala assim, então não adianta fazer atividade física porque meu amigo que é atleta ficou em estado grave. Não é bem assim, né, Diogo? Assim, na verdade, você está pegando uma amostra viciada. O que eu quero dizer é que você tem que analisar tudo, tem que analisar todo um contexto e diminuir, fazer coisas para diminuir o seu risco. E não tem dúvidas, isso não é o Diogo que está falando, não sou eu, Aline. Ser atleta é um fator de proteção, sim. Exatamente. E a gente também não pode tratar a exceção como a regra, né? Isso. No caso dele, ele é uma exceção. Se a gente pega as estatísticas, é justamente o que você falou no início. A maioria das pessoas que infelizmente estão falecendo, e é muito triste, são pessoas que se enquadram nesses grupos de risco. Grupos de risco, por exemplo, de ser uma pessoa mais idosa, que aí só o fato da pessoa ser mais idosa já acarreta uma baixa maior do sistema imunológico, as questões de obesidade, riscos cardiovasculares, coronarianos, e por aí vai. Tem vários problemas, pessoas com histórico de doença respiratória, tudo é grupo de risco. E o que a gente faz é justamente minimizar a possibilidade. Mas eu acho que assim, tudo nas mãos de Deus, né, em primeiro lugar também, mas a pessoa tem que ter essa consciência de fazer o que ela pode para melhorar a situação dela. E sabe as palavras, falou corretamente. Se esse rapaz, de repente, não tivesse esse histórico aí, essa situação de ser uma praticante de atividade física, de, teoricamente, se alimentar bem, e tem outros fatores envolvidos também, porque a gente sabe, por exemplo, que tem muito atleta que não dorme bem. Tem muito atleta que a saúde desse atleta está pior do que de uma pessoa comum, porque não necessariamente a pessoa ser um atleta ela quer dizer que ela tem qualidade de vida. Muito pelo contrário, muitos atletas estão totalmente detonados por causa de uma coisa que se chama overtraining. E o overtraining é justamente quando você faz exercício demais, quando você sujeita seu organismo a um desgaste extremo, isso daí é prejudicial para a saúde. Então não é sair fazendo um monte de exercício, muitas vezes pelo contrário. O atleta, ele está em grupo de risco e a pessoa que faz atividade física de forma sábia, de forma balanceada, ela vai estar melhor do que o atleta, porque o atleta não tem qualidade de vida. O atleta, ele desgasta o organismo dele todo dia, o tempo todo, dorme muitas vezes mal. Então, precisa saber quem é esse atleta, não dá para generalizar. Né? Acho que toda generalização, ela tem que ser considerada suspeita, né, Diogo? Assim, exatamente. Acho que por isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado com as generalizações. Bom, a Flávia está perguntando, só porque eu achei interessante, eu vou só cortar o assunto, porque isso aqui é uma coisa super interessante. Quem é operado de bariátrica, quadra na faixa de risco do Covid, e mesmo quem faz o acompanhamento pós-operatório corretamente, Flávia, na verdade, o fato de você ser bariátrica ou não é isso especificamente que aumentaria o seu risco, não. Se você é uma bariátrica, se você fez a cirurgia bariátrica e tem um déficit nutricional grande por causa disso, ou você provavelmente, como você faz o acompanhamento nutricional certinho, faz os exames certinhos, então provavelmente você já está com as reposições de vitamina, está comendo
de acordo com a sua equipe, a equipe que fez sua cirurgia direitinho. Então, não precisa se preocupar, assim, mais ficar com isso na cabeça, ai meu Deus do céu, eu sou bariátrica. Não, pode ficar tranquilo, viu, Flávio? Continua seguindo as recomendações que todos nós temos que seguir, sem ficar preocupado com faixa de risco de Covid. Eu acho que esse negócio da faixa de risco, Diogo, assim, o grupo de risco, né? Eu acho que todo mundo tinha que se considerar grupo de risco. Sabe como? Assim, em algum ponto todos somos, né? Porque você não sabe qual vai ser o comportamento. Então, assim, se a gente se considera grupo de risco, eu acho que você peca por excesso de cuidado. E eu acho que vale a pena você ter o excesso de cuidado. Então, por isso que, Flávio, não fica com isso na cabeça. Eu acho que a nossa mente, ela é muito importante também, assim. Então, se você fica, eu sou grupo de risco ou não sou, isso aí preocupa muito e assim, seu coração fica só com isso na cabeça. Primeiro que não é, e segundo que não precisa de ficar com isso. Acho que todo mundo se comportar como tal, a gente já evita muita coisa. Exatamente. E você falou uma coisa aí legal e eu vou complementar com um raciocínio milenar que a avó da gente ensina, né? Que é aquela questão, basta uma janela aberta na hora errada, tomar uma chuva, tomar um vento gelado e a imunidade já desce. Então você falou sabiamente, todos somos grupos de risco. O que vai depender, o que vai controlar essa situação aí é justamente os cuidados que você tem a mais. Então, por exemplo, de que adiantar? Eu faço atividade e tudo mais e tal, mas eu dormi com a janela aberta, bateu um vento, eu estava desprevenido, e aí você tem uma queda de imunidade ali por causa de uma coisa besta, uma coisa boba. Gustavo, o que eu tenho falado hoje em dia aí, principalmente com os familiares, amigos, galera, põe travesseiro no sol, vamos dar uma faxina em casa, vamos fazer umas coisas simples para poder acabar, por exemplo, com mofo, com poeira, com essas coisas que geram alergia, e as alergias fazem o quê? Baixar o sistema imunológico. Então, cuidado básico, fingir que a avó da gente tá aqui do lado da gente assim, falando, faz isso, faz aquilo, e põe o travesseiro no sol, e não anda descalço, não toma bebida gelada, e vamos levando até a situação melhorar, e Deus abençoe, vai ser rápido, não vai demorar muito não. E a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? Assim, por isso que o assunto de atividade física é tão recorrente, que a gente está falando muito sobre isso, e alimentação, porque isso está no nosso alcance. Coisas que não estão no nosso controle, não tem como, assim. E eu acho que isso é para a vida, Diogo. Eu acho que a gente tende a preocupar com coisas que não estão no nosso controle, e isso gera uma ansiedade tão grande, assim, que acaba prejudicando a felicidade mesmo, a vida. Porque, por exemplo, você acorda de manhã, o que tem no seu controle? É aquilo que você vai fazer. Eu vou acordar cedo, vou fazer uma atividade física, eu vou me alimentar bem para melhorar a minha imunidade, vou evitar aglomeração, ficar em casa, sair para fazer o que é somente o que é preciso mesmo, né? Evitar festinhas, tudo isso todo mundo já sabe, já está cansado de ver. Por quê? Por mais que a gente tenha um sistema de saúde, a gente tenha um bom organismo, a gente tem que pensar que a gente pode ficar assintomático e contaminar alguém que a gente ama. Então tem que usar máscara, tem que ficar em casa, isso tudo é verdade, tem que fazer. Mas o que a gente não pode preocupar assim, nossa, mas e se minha avó pegar a corona, mas como ela vai ficar? E aí a gente começa a entrar em desespero, e se meu filho... Na verdade, a gente tem que fazer o que está no nosso alcance, entregar. Exatamente. Sim, pronto. Porque senão a gente não consegue fazer. Isso é um mecanismo de mindset. A nossa cabeça funciona assim, Diogo. Total. Se a gente tem muita informação, a gente fica desorganizado. A ansiedade, ela vem de várias ideias misturadas ao mesmo tempo. Você não consegue organizar essas ideias e aí aquilo gera angústia, gera ansiedade. Por quê? Porque a gente quer controlar tudo, controlar coisas que não estão no nosso alcance. Quando que vai acabar a pandemia? Isso está no seu alcance? Não, pronto. Não adianta você sofrer com isso. Mas eu vou voltar para a academia depois que acabar a pandemia. Isso está no seu controle. Você realmente precisa de esperar a pandemia para começar a cuidar do seu corpo? Acho que não. Então, assim, se você coloca no papel as ideias, assim, e organiza, tipo, vou fazer as coisas que estão no meu controle. E exclui as coisas que você não pode controlar. E, assim,
senão vira um caos. E o que eu estou observando é assim, as pessoas estão desesperadas em casa, mas eu não tenho que fazer não sei o que, não estou conseguindo ficar em casa, mas aí a pessoa fica em casa e não consegue fazer nada do que ela falou que iria fazer quando tivesse tempo. Eu lembro de muita gente falando assim comigo, doutor, eu quero fazer lipo porque eu não tinha tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para fazer atividade física, então eu quero fazer uma lipo. Eu falei assim, tempo a gente sempre tenta arrumar um pouquinho. E agora na quarentena eu falei assim, mas eu fico em casa e eu não acabo não fazendo atividade física. Mas por quê? Porque eu fico ansioso. Sabe como? Então, será que isso será que a gente pode mudar? E essa daí já é justamente a premissa. Se a pessoa está ansiosa e não está fazendo atividade física porque está ansiosa, ela deveria estar fazendo atividade física, porque a atividade física é um dos melhores mecanismos para controle de ansiedade. Então, o remédio, a falta do remédio é o que está causando essa dor para a pessoa. Ela não tem tempo para fazer atividade física, ela ficando ansiosa, então aí que ela deve arrumar o dobro do tempo. Ela tem que fazer. Agora, complementando aí, Gustavo, que você falou aí da Flávia, que ela fez a pergunta da bariátrica, e é muito interessante a gente falar também, porque a bariátrica, ela muito pelo contrário, ela ajuda a pessoa justamente a acabar com uma doença, que é a obesidade. Então, a pessoa que está obesa, que está muito acima do peso, essa sim é total o grupo de risco e um dos mais complicados que tem. Agora, a pessoa que já está no processo de emagrecimento, seja por causa da bariátrica, seja por causa de uma alimentação restritiva, seja por justamente a prática de atividades, diversos fatores podem proporcionar isso. Mas o importante é você observar se seus níveis de nutrientes estão adequados, se a sua saúde está adequada, se você não está anêmica, que é uma das coisas que acontece muito com as pessoas que fazem aí a bariátrica, é justamente muitas vezes casos de anemia no pós-operatório, porque a baixa dos nutrientes gera isso no corpo, e um organismo que já estava debilitado, que já estava inflamado, até que ele se recupere, até que você recupere um metabolismo ideal, isso leva tempo. Precisam sempre ficar atentos, assim como os outros fatores de risco, mas já está no caminho certo, então é bom demais. Deus abençoe, que é só seguir em frente, cuidar dos outros fatores e a saúde vai restabelecer 100%. Bom, eu estou até procurando a Marcela, ter equilíbrio emocional faz diferença, não se intoxicar pela mídia. Assim, essa questão da mídia, ela é super... Na verdade, é super complexa. Não estou dizendo para não ter informação, assim, que eu acho que também você fechar totalmente os olhos e não escutar nada também é uma forma de alienação e também tem que ter cuidado, mas tem que ter equilíbrio. O que acontece com a mídia? Eu já falei isso aqui. A notícia ruim, catástrofe, vende. Isso vende muito, sabe, Diogo? Assim, porque o ser humano, quando tem um acidente na estrada, você pode ver, na verdade, às vezes o outro lado diminui o fluxo, tem engarrafamento do outro lado, porque todo mundo meio que desacelera para ver o que está acontecendo. Todo mundo gosta, assim, por mais que seja inconsciente, o ser humano tem a tendência a comprar mais ideias ruins. A prestar atenção, né? Prestar atenção em ideias ruins. Por que isso? É um mecanismo de sobrevivência. Sim. Se você presta atenção em coisas ruins, você evita que você caia numa armadilha. Por exemplo, você não lembra, às vezes, de uma flor bonita que você viu no caminho, mas você lembra de quando você, há 15 anos atrás, viu essa flor, uma outra flor, e aí você foi pegar e machucou o dedo. Ou seja, a experiência ruim, ela leva o seu cérebro a cuidado. E o nosso cérebro foi feito para ter mecanismos de sobrevivência. Então, pequenos traumas é para sobreviver. Então, quando você tem uma notícia ruim, você quer ver. Porque o seu cérebro entende, nossa, isso deve ser importante para a minha sobrevivência. Você consome. E a mídia sabe disso, Diogo. Ela sabe que você vai consumir aquela informação. Então ela manipula um pouquinho os dados. Não é manipular, mas assim, falar de forma diferente. Por exemplo, aumentaram tantos casos infectados. Bom, gente, casos infectados, tudo bem, a gente tem que diminuir, mas o mais importante é
que morreram, quantos que sobreviveram, e tem a parte que sobreviveu, assim. Porque senão a gente tem a impressão de que você vai pegar o vírus e vai morrer, sabe? Como? Assim, porque isso vende. Por exemplo, se eu falar assim com você, o Diogo, a vizinha aqui, você não acredita não, o marido dela saiu, ela tava com outro cara entrou, e depois foi um barraco, sim, acabou o casamento, o filho tava lá, sabe o que é a confusão? Agora você fala assim, a vizinha aqui é apaixonada pelo marido, ela trouxe uma flor para ele. Isso não vai chamar sua atenção. O que vai chamar sua atenção é a coisa ruim, porque o nosso cérebro tem isso aí, é programado, é genético, não tem jeito de mudar. O que a gente tem que fazer é ter consciência disso. Eu até estava conversando com a Ana Paula sobre isso, que a gente tem que viver com a consciência das coisas. Tem que ter consciência disso. A Ana Paula é uma seguidora nossa aqui, que eu fiz uma consulta online com ela agora. E aí a gente tem que ter consciência das coisas que estão acontecendo e saber filtrar. Bom, sim, total. Você tem que lembrar que a TV quer te vender as coisas, ela quer vender a audiência. Então, provavelmente, ela vai querer te dar a notícia de uma forma, nem por mal, não é ter nada para isso, de uma forma que te cause mais espanto. Você não pode travar a cabeça. Isso significa também que você pode, não é o extremo, relaxar totalmente, mas não ficar preocupado com isso demais. Sim. E complementando uma outra coisa que você disse aí, nessa linha de raciocínio também, Gustavo, acho que as pessoas elas têm que ficar muito atentas às fontes de onde elas pegam essa informação, de onde elas estão assimilando e principalmente, mais importante, é quem é o interlocutor que está falando para essa pessoa. Quem são as pessoas que estão levando as informações? Porque muitas vezes pode ser uma desinformação. Às vezes a pessoa está consumindo uma informação que não é uma informação válida, que é uma informação que pode ser chamada até de fake news. E eu vou falar assim que isso tem acontecido muito, principalmente na minha fatia aí de mercado, porque eu não acredito que seja com más intenções. A gente tem diversas pessoas fazendo aí treinamentos, proporcionando atividade física para as pessoas, para aqueles que estão em casa, motivando, e isso é muito bom, isso é muito positivo, mas é muito importante que a pessoa tenha ciência de qual é a fonte dessa informação, porque por trás da falta de conhecimento, muitas vezes vem uma irresponsabilidade. Né? Então pensa, por exemplo, aquela pessoa que vai pegar uma dica de um tratamento, igual você falou aí, por exemplo, talvez de uma cloroquina, com uma pessoa que não é médico, que não sabe daquilo, e vai consumir uma coisa em doses erradas. Isso aí pode significar justamente a total diferença entre a vida e a morte da pessoa. E isso falando e num atendimento, imagina, o que faz a diferença entre o remédio e o veneno é justamente a dose. Não, até a água, se a pessoa beber muita água, se a pessoa deve tomar 10 litros de água de uma vez só, vai parar no hospital. E assim, vai falar que a água faz mal para a saúde? Não é bem por aí. Então a galera extrapola um pouco nesse momento, a gente tem que ficar muito atento justamente no que você falou, é a procedência dessa informação, a procedência dessa fonte. E no que diz respeito à atividade física, galera, fiquem bastante atentos, porque realmente tem muitas pessoas aí passando treinamento online e passando técnicas milagrosas para você, com 10 minutos você emagreceu que você não emagreceu em 2 anos, e não é bem assim, não é por aí. O que você precisa é justamente de fazer uma escolha consciente, traçar um plano de ação e seguir. Organizar as ideias, né, para não gerar ansiedade. A Marcela falou, Diogo, pra gente aqui, ó, uma dica legal. Acesse um site do Ministério da Saúde, fiquem longe de emissoras, né? Ela citou uma aqui, mas acho que o que ela quis dizer é que a informação mais fidedigna é, lógico, do Ministério da Saúde, né? Sim. Porque ela te passa uma informação sem um viés sensacionalista. E isso que você falou da água é muito interessante. Olha como a gente consegue manipular a informação. Eu posso te falar assim, beber água é ótimo. Claro, 70% do nosso corpo é feito de água. A água, o neurônio, ele precisa da água, senão ele não funciona. Seu pensamento você só consegue elaborar ideias, ter ideias, responder a perguntas.
consultas, interagir, se seus neurônios estiverem funcionando e seu neurônio não funciona sem água. Seu coração bombeia o sangue, seu sangue, a maior componente, 90% do seu sangue é água. Então eu consigo, é plasma, e a maior parte desse plasma é água. Então eu consigo te falar os benefícios da água. Você fala assim, nossa, vou beber bastante água. Aí olha só como eu vou vender a água, a informação da água, de uma forma totalmente ao contrário. Ô Diogo, água sim, água é fonte de contaminação. Se você pega rios contaminados, isso, a pessoa que bebe água, ela pode, se você beber água, você pode ter alguma bactéria, algum protozoário. Você acredita que a bomba atômica é feita de água? Sabe, aí você começa a pegar, assim, informações... Distorce a informação. E distorce as coisas, entendeu? Então, assim, isso que a Marcela falou é verdade. Assim, essas informações no Ministério da Saúde não fica tão, assim... Porque eu tenho um pouco de medo disso, assim, das pessoas ficarem em pânico. O pânico me assusta. Assim, e a mídia, ela tende a gerar um pânico para vender. Não é por mal, é porque isso vende mais. É o treinamento. Sim. E nessa linha de raciocínio, vale a gente sempre falar. Então, tomem cuidado com as informações, tomem cuidado com a fonte das informações. Todo mundo tá cansado de saber, igual você falou, que fazer atividade física, fazer boa alimentação, cuidar e controlar as variáveis faz com que você tenha resultado, mas saiba fazer isso com responsabilidade, né? Com certeza. E a questão da atividade física, galera, principalmente, igual eu ia falando, para fechar o raciocínio, eu não duvido que a intenção da maioria daqueles que passam os treinos, as atividades físicas online, seja justamente ajudar, seja justamente levar aquilo que funcionou para eles. Mas não existe fórmula de bolo, e é isso que você precisa entender. Respeite a sua individualidade. Se existisse fórmula de bolo, galera, todo mundo estava sarado, todo mundo estava bonito, todo mundo estava magro. Não existe receita, não existe dica, não existe atalho. O que existe é você tomar cuidado realmente, observar o que funciona para você e principalmente ser orientado por bons profissionais. Se você seguir conselhos de uma pessoa que é leiga naquela área, não tem uma formação acadêmica, você pode colocar em risco a sua integridade física. E o pior ainda, que é justamente colocar em risco a sua motivação, a sua força de vontade. Porque, igual o Gustavo falou, o mindset de quem está buscando melhorar, de quem está buscando resultados, ele é um mindset muito positivo, mas ele é frágil, porque se você investir energia e se frustrar e se decepcionar, você pode colocar a perder a sua motivação, a sua força de vontade. Então tenha realmente cuidado com aquilo que é o mais precioso que você tem, que é a sua saúde, que é a sua integridade física. Procure profissionais capacitados, procure educadores físicos formados. É muito simples você descobrir isso. E basta você olhar no perfil da pessoa, todos os educadores físicos, todos os professores de educação física, assim como todos os médicos, todos os fisioterapeutas, todos nós que temos a graduação, fazemos questão de informar isso para vocês num primeiro momento. Se você entrar na minha página agora do Instagram, você vai ver lá, Diogo formado em Educação Física, credenciado pelo CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, e pelo CONFEF. Se você entrar na página do Gustavo agora, você vai ver todas as credenciais dele, como médico, como cirurgião, tudo. Então, galera, se informem de onde vem a informação, porque se você coloca em risco a sua integridade física, o prejuízo e os juros que você paga depois é muito maior, é muito mais caro. É igual a Ana Paula disse, assim, a gente está numa era de muita informação e pouco conhecimento, e é verdade, exatamente por causa da fonte disso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, selecionar de onde a gente pega informação e excluir o resto, excluir mesmo, não é frieza, assim, essa fonte de informação eu já vi que ela tem um viés forte, não está me fazendo bem, vou tirar. Eu quero aprender sobre atividades físicas. Eu vou procurar um profissional educador físico, vou procurar o Diogo, vou procurar alguém que seja qualificado para isso. Não vou seguir outros, não vou seguir aquele blogueirinho, nada contra blogs, eu acho que isso ajuda, as dicas ajudam bastante, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque eu sigo um fulano de tal
que é empresário e ele tem um corpo todo sarado e ele malha, então eu vou fazer a mesma coisa que ele. Ele tem uma excelente... Ele tá com boa intenção, ele tá querendo te falar o que ele faz, porque eu acho que quando nosso coração tá feliz com algo que tá dando certo pra gente, a gente quer compartilhar. Então, acaba que esse blogueiro, outro blogueiro ou uma blogueira, tá compartilhando que o coração dela tá transbordando de amor e de vontade de ajudar o próximo. Só que o seu organismo, às vezes, não é o mesmo. A sua anatomia não é a mesma. Então, às vezes, por isso que você precisa de alguém que seja formado, 4, 5 anos, 6 anos, de graduação, mais especialização, que é para saber exatamente o que você precisa para cada caso, assim. Porque na cirurgia plástica, acaba que as pessoas procuram muito isso, tipo assim, elas procuram os melhores, né? Vou procurar o que eu sei, que tem uma formação maravilhosa, etc, porque é uma cirurgia. Mas, em outras áreas da vida, por exemplo, educação física, nutrição, até em relação a informações de mídia e tal, você tem que procurar aquilo que é mais conceituado. Porque exatamente. você, para não ficar na era da que a Ana Paula falou, numa era de muita informação e pouco conhecimento. O que mais interessa não é a informação. Eu posso te dar um monte de informação agora. Por exemplo, aquela folha é verde. Tem uma maçã nessa árvore. São informações, mas não é conhecimento. Então, por isso que o primeiro passo não é eu quero emagrecer, eu quero fazer atividade física. Procurar digitar hashtag lá, atividade física. Não é isso. Acho que o primeiro passo é procurar profissionais que são realmente formados, graduados, têm conhecimento para te orientar na atividade física. Esse é o primeiro ponto. Exatamente. Procurei, aí é a motivação, é a vontade que dê certo. Então, seguir aquilo. E nosso cérebro, assim, existem o que acontece? Existe a zona de conforto, que todo mundo fala, e existe o hábito. Na verdade, de novo, nosso cérebro é feito para ficar na zona de conforto. Por que ele é feito para ficar na zona de conforto? Porque a gente não quer que o nosso corpo experimente novas experiências. Mas por que não? Porque nosso corpo, o primeiro ponto é sobreviver. Então você tende a ficar parado, você tende a fazer só as coisas que você já faz, é o hábito. Então, o hábito existe para o mecanismo de defesa do seu corpo, do seu cérebro, para preservar o seu corpo. Então, se você acorda 9 horas, você tende a acordar 9 horas. Se você vai pelo mesmo caminho, tem gente que faz sempre o mesmo caminho, a mesma rota, porque é mais confortável psicologicamente. Isso tudo, essa rotina é confortável psicologicamente, porque seu cérebro, ele quer que você fique na zona de conforto, sempre. Isso é uma sobrevivência. Bom, como que você muda isso? Você tem que mudar o seu hábito. Com boas informações, ou seja, com conhecimento, você sabe o que é bom para você. Mas aquilo ainda não está no seu hábito. Aquilo ainda não incluiu, você não incluiu aquilo na sua rotina. Seu cérebro não entendeu que aquilo é seguro. Então, o que você começa a fazer? Todos os dias, mesmo que forçado. Por exemplo, atividade física. Se você é sedentário, seu corpo não quer que você faça atividade física, porque ele quer que você fique na zona de conforto. Mas racionalmente eu sei que é importante. Sabe, o seu corpo não sabe. O cérebro primitivo, ele não sabe. O inconsciente não sabe. Ele quer sobreviver, então ele quer que você não faça. A partir do momento que você começa a fazer, o seu cérebro começa a entender que aquilo ali é seguro. Só que você ainda tem aquela dificuldade. Quando que você começa a entrar sair da sua zona de conforto? Quando aquilo virar hábito. Então, o poder do hábito é maravilhoso. Quando você consegue que pequenas coisas da sua vida virem hábito, você se transforma. Então, a atividade física é isso. Então, o primeiro passo, procurar um especialista, procurar a informação correta. Segundo passo, a vontade, tornar aquilo um hábito. Por exemplo, se eu procuro um especialista, eu sei que ele está me fazendo melhor, então o que eu vou fazer? Eu vou seguir aquilo todos os dias. Quando você menos esperar, e aí é difícil de falar em data, mas existem especialistas que falam que é 21 dias, mas isso daí é só uma média, porque cada um tem o seu tempo. Depois de 3 semanas
fazendo todo dia atividade física ou 3 vezes na semana, a frequência que você definir, aquilo lá vira um hábito. E a partir daquilo você não consegue viver mais sem aquilo, porque aí o seu cérebro pensa o contrário, que se eu não fizer atividade física, aí sim que eu vou estar saindo da zona de conforto. Eu sofro desse mal. E você vira uma pessoa com hábitos. Gente, isso serve para tudo. Acordar cedo, estudar, produzir, atividade física, tudo. Assim, se eu pudesse, quem sou eu para falar, dar conselho para qualquer um? Mas se eu pudesse dar um conselho transforme as coisas boas em hábito. Se você faz isso, você consegue uma produtividade assim gigantesca. Você consegue fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, porque aquilo é um hábito. Você não vai ter dificuldade de fazer aquilo. E a atividade física é o maior exemplo para mim de que o hábito ele funciona. Se você incorpora aquilo, vai ser difícil, vai ser sofrido nas primeiras semanas, mas depois que você aprender a fazer atividade física online e seguir todo dia, no mesmo horário, aquilo lá vira hábito. Seu cérebro vai sentir falta quando você não fizer. Então, isso é o meu conselho, assim, se eu puder dar algum... Isso mesmo. E muitas vezes a surpresa positiva que eu tenho com as alunas, os alunos que acompanham o trabalho, que começam realmente a prática da atividade física, elas justamente têm uma surpresa positiva quando bem orientadas, quando tem esse planejamento, esse direcionamento, elas unanimemente falam, foi mais fácil do que eu imaginava. É mais fácil do que eu pensei que seria. Porque quando a pessoa inicia da forma correta, de uma forma muito radical, ela tende a se subestimar. Ela tende a não conseguir completar aquilo. Só que quando você tem um direcionamento, galera, quando vocês conseguem fazer com orientação, aí é totalmente diferente, porque vocês vão ver que vocês precisam fazer menos do que você imaginava e os resultados vêm, tá? Até eu tô vendo a Marcela perguntando aí, ó, se pode fazer treinos 3 vezes por semana, se faz efeito 3 vezes ao dia. Marcela, faz a pergunta de novo aí que ficou um pouco em dúvida. Agora, Gustavo, a gente precisa só fechar o raciocínio, porque a nossa live aqui ela já vai estourar 1 hora. E é muito bom esse bate-papo quando a gente começa, meu amigo. A gente sabe como é que é, vai longe. É muita ideia para trocar e muita informação para passar, para ajudar as pessoas. Mas eu realmente queria que a gente fizesse novamente, porque vamos aí falar do tema específico depois, né, que é específico mais até para sua área, que é com relação às cirurgias, tirar as dúvidas aí que também surgiram a respeito das cirurgias, né, sobre as cirurgias estéticas alinhadas com essa questão da saúde, de perder peso e tudo mais. Então, Gustavo, vamos finalizar essa e vamos marcar uma próxima live, né? Pra gente falar do nosso tema específico aí também, dessa questão estética, tá? Dá um recadinho final aí pra essa turma aí. E agora eu tô vendo, só responder a Marcela, ó, efeito EPOC, né? De 3 vezes ao dia, aqueles treinos que... Bom, Marcelo, o que acontece? EPOC você vai ter, que é oscilação de oxigênio, né? Depois de um exercício de alta intensidade. Eu não recomendo você fazer treinos de alta intensidade 3 vezes ao dia. Eu acho melhor você fazer um treino de alta intensidade 3 vezes por semana. Porque se você fizer um treino de intensidade elevada realmente 3 vezes ao dia, você vai gerar uma sobrecarga no seu organismo e aí o seu sistema imunológico vai sofrer. Não é bom, não é recomendado nesse momento. Faça exercícios de alta intensidade no máximo 3 vezes por semana, tá bom? Nesse momento a gente tem que priorizar a saúde e não a estética, tá? No que condiz a treinamentos específicos, beleza? E dá um recadinho final aí, Gustavo, pra gente. Primeiramente, queria agradecer. Eu tô vendo vários pacientes aqui e também tô vendo alunas suas. Assim, eu acho que a gente tem isso em comum, né? A gente tem, você no caso, alunos e pacientes que são maravilhosos, né? Assim, todo dia eu agradeço a Deus. Qual que é a primeira coisa que você agradece? Assim, saúde e família e os pacientes. Porque, assim, eu tô vendo os comentários aqui, super queridos, e eu só tenho a agradecer e agradecer a você pelo convite. E o segundo é que, assim, finalizando essa relação de atividade física com cirurgia plástica, é que
a cirurgia, sim, reduzir percentual de gordura. Mas a cirurgia plástica, a lipoaspiração, no caso, ela tira só a camada superficial da gordura. Ela não tira a camada interna, que é aquela gordura dentro dos órgãos, que é a gordura visceral. E essa gordura visceral é que causa danos para a saúde. Então, por que é importante que as nossas pacientes, antes e depois de fazer uma lipoaspiração, elas tenham um acompanhamento com atividade física, nutrição e etc. Primeiro, para poder tirar essa gordura visceral, e aí o resultado fica melhor. Segundo, para fortalecer a musculatura, e aí o contorno corporal fica melhor, fica mais bonito, fica mais natural, porque a musculatura aí por baixo, quando eu tirar a gordura, a musculatura aparece de uma forma harmoniosa, proporcional, delicada. Nossa, fica muito bonito fazer uma lipoescultura em quem tem um ritmo de atividade física, assim, é maravilhoso. E o principal para mim, que é manter isso. Porque se você não tem hábitos de vida saudáveis, faz uma lipo, fica linda, mas aquilo volta. Volta por quê? Porque se você, o corpo que te levou, desde que você nasceu até antes da cirurgia, foram os hábitos, muito, é claro, né, excluindo problemas hormonais, mas foram os seus hábitos. Se você continuar com esses hábitos depois da cirurgia, você vai voltar a ter um corpo que era antes. Pode demorar 3 anos, 4 anos, 10 anos, mas vai voltar. Então, por isso que é tão importante. Eu acho que não só, a gente começou falando de coronavírus, não só para a saúde, para manter a imunidade, para ajudar a vida como um todo, o resultado estético da cirurgia, ele é fenomenal, Diogo, em pacientes que já têm um ritmo de atividade física. É impressionante, assim. Eu tenho que ter cuidado para mostrar as fotos do meu paciente. Eu não mostro porque dessas pacientes, eu mostro para poucas, assim, essas pacientes que já têm uma atividade física regular, mas tem gordura localizada, porque o contorno fica tão bonito que eu fico com medo da paciente falar assim, eu quero aquele resultado que você me mostrou no consultório. Não, mas esse resultado eu só posso te dar se você tiver um hábito de vida saudável, fazer atividade física, etc. Você, não, isso eu não quero. Então, assim, tem que querer, sabe? Eu acho que a gente tem que mudar nosso mindset. Eu acho que a gente nunca é tarde. Eu não consigo é uma palavra que a gente não deve usar. Não consigo, assim, não existe não consigo. Isso daí é uma coisa que tá na sua cabeça, dá pra tirar. É pra qualquer coisa. Mas eu quero ser Miss Brasil e eu tenho um IMC de 35. Você consegue. Consegue sim. É isso aí. Se você tiver vontade, você consegue. Então, meu galera, é esse. Eu vou agradecer a presença, Gustavo. Vamos marcar outra live para falar dos assuntos pertinentes. E eu convido todos vocês que estão presentes aqui. Hoje, às 14 horas, eu vou fazer uma outra live com uma aluna que emagreceu 20 quilos. Galera, tá finalizando. Aguardo vocês lá, Gustavo. A gente se fala.